Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esse programa que, como você sabe, essa parceria traz para você sempre grandes convidados para falar sobre o que teve de melhor no mundo jurídico durante a semana, durante esse mês, os assuntos que estão mais quentes no momento e também para falar um pouquinho sobre a trajetória dessas pessoas. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um ex-professor, um grande advogado e uma pessoa que eu considero amigo, que atualmente é presidente do Tribunal de Justiça do Estado presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Goiás, Dr. Júlio César do Vale Machado. Obrigado pela presença, doutor, seja bem-vindo ao Contestando. Eu que agradeço o convite, a delicadeza em todos me receberem, já te acompanho de velhas datas. O seu brilho já se fazia presente no tempo de sala de aula. E ele nada mais do que foi revelado depois dela a sua capacidade de trabalho e o seu comprometimento com aquilo que você se dedica a fazer. Só tenho lhe parabenizar. Bondade sua, mas eu fico muito feliz de recebê-lo aqui no Contestando, para falar um pouco da sua carreira, mas falar um pouco também sobre essa missão agora, que eu que militei na área esportiva dentro do jornalismo e de vez em quando ainda me arrisco, sei que não é uma missão fácil. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutor Júlio César. Boa noite, doutor Geraldo Fonseca. Satisfação revê-lo, meu amigo, satisfação revê-lo. E um privilégio poder estar na sua companhia e falarmos de um assunto que certamente emociona a todos, né? Dentro da justiça desportiva nós temos o futebol. E aqui em Goiás nós temos alguns tantos casos emblemáticos e tantas divisões de torcida pelas suas próprias paixões. E a você que nos acompanha de casa, também muito boa noite, obrigado por nos receber no seu lar, você que nos acompanha do ambiente de trabalho, a todos vocês, nosso carinhoso abraço e obrigado. Boa noite, doutor Geraldo, tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem, Daniel, graças a Deus. Boa noite, Caio, boa noite, doutor Júlio, prazer tê-lo aqui conosco, né, para falar de assuntos tão importantes. É isso, vamos falar desse assunto que movimenta todos os brasileiros que gostam de futebol e eu até hoje já conheci quem não acompanha, mas quem não gostasse ainda não, apesar dos nossos dois comentaristas aqui estarem meio cabisbaixos, o time deles não anda tão bem assim, das pernas. O futebol goiano tem isso, ele não encontra muito uma regularidade, né? Os times oscilam muito. É uma montanha-russa. É uma montanha-russa de emoções, uma hora você critica, outra hora você é criticado, faz parte do futebol. Vamos lá, doutor Júlio César Machado, advogado, professor, fez parte da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, durante muitos anos, foi presidente da Comissão de Ordem, presidente da CASAG e atualmente presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Goiás. Queria saber como que começou essa história, por que da escolha do direito? É muito simples. Eu sou um apaixonado por terra, por fazenda. E eu achava que eu poderia ser um bom agrônomo sendo um advogado. E aí, um belo dia, eu ainda insistindo em fazer agronomia, e o meu saudoso pai, meu mestre, que está nos vendo lá de cima, me deixou incumbido de cuidar do escritório enquanto ele fez uma viagem. Meu pai tinha sido auditor da Receita Federal e se afastou ao se aposentar e veio montar um escritório com a minha irmã, que já era advogada. E eu pensei que lá eu estava só fazendo um bico, enquanto prestava o meu vestibular para agronomia. Mas Deus não quis assim, e um belo dia eu fui chamado a fazer a responsabilidade. Meu pai viajando, minha irmã também, eu fui chamado a responsabilidade de fazer um contrato. O cliente chegou, e ao ver a situação, eu falei, não, o contrato não pode ser dessa forma, é desta e tal. Fiz o contrato. Guardei as cópias e, muito feliz, entreguei ao meu pai. E a minha maior surpresa foi quando o cliente, ao final que eu entreguei o contrato, o cliente perguntou quanto. Aí eu falei, o que tem na minha cabeça tem valor? Eu não sabia. Aí, eufórico, levei o contrato, entreguei ao meu pai. Ele leu o contrato, perguntou quem fez. Eu falei, eu. Ele falou, me disse, você pode ser um advogado fazendeiro, mas nunca um fazendeiro advogado. E desta fala, vamos dizer assim, dessa motivação, eu, no próximo vestibular que a Católica abriu, que foi no meio do ano, eu prestei o vestibular, passei, fui até bem colocado, acho que não tinha muita gente para fazer o vestibular, fui bem colocado, e fiz o direito, né? E lá me formei
E quando depois voltei à faculdade como professor, foi devolver o carinho e a responsabilidade social de ter sido formado numa universidade tão forte e tão importante quanto aquela. Era devolver às próximas gerações o mesmo carinho recebido pelos meus professores que me conduziram ao direito. Então foi assim que nasceu o advogado Júlio César. Embora esse advogado, ele vem ao longo desses anos, desde 1988, me formei na turma de dezembro de 88, com legal dia 5 de janeiro de 89, e desde então milito na advocacia. Não tem outro, quando fala do meu currículo, eu digo que não existe outra profissão. Meu nome, Júlio César Machado, advogado. Eu não preciso de outra referência. A mim me basta ser advogado. E enquanto Deus me der força e intelecto para isso, pretendo continuar exercendo a minha profissão. Foi assim que nasceu o advogado Júlio César. Maravilha, né? E parabéns. Acho que a docência realmente é isso, é uma paixão. Hoje uma profissão, infelizmente, pouco respeitada e pessimamente remunerada. Então, quem se mantém hoje na docência não é por outra razão, senão o sacerdócio, aquele dever, aquele reconhecimento, aquele compromisso com a sociedade. Acredito que todos nós que aqui estamos e passamos pela docência sabemos da doação e o cumprimento. Também sou professor na PUC, sou egresso da PUC, tenho muita alegria sempre de falar da PUC. Não é o primeiro convidado que vem aqui e fala isso. Com Nós certeza. já escutamos essa história da boca de outra pessoa que gostava de fazenda, pensava em ser um grande fazendeiro e aí acabou indo para o direito e do direito acabou se tornando também um fazendeiro. Acredito que seja a mesma coisa. Sem né? dúvida, a paixão está no sangue. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Agronomia o senhor desistiu? Hoje sou só um curioso. Ah, tá bom. E essa história como advogado interessante, mas eu percebo nela ao longo da trajetória e do que a gente conhece da sua carreira, que ela também teve sempre um lado mais institucional, não só atualmente como presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Goiás, mas também pelos anos que passou na OAB. A política também é uma paixão do advogado fazendeiro? É natural dos advogados, acredito eu, que estou aqui com nobres colegas a respeito do assunto, acho que irão concordar comigo. A política faz pela inerente da vida do advogado. Nós trabalhamos e aprendemos os conceitos principais de uma Constituição, onde norteiam aquele segmento, norteiam a sociedade no que ela pode fazer e deixar de fazer. Tá? Então, a política faz parte, ela nasce junto com a Constituição e com o direito nosso como advogado. Nossa Constituição, enquanto ainda estudantes, a política ela nasce, praticamente brota nos corações. Quando ela não é a política classista, e todos nós temos as nossas preferências, ela é a política da política partidária, que também todos nós temos as nossas preferências. O mais importante que eu vejo hoje é a intolerância com relação a... O professor Geraldo ele tem um entendimento, o professor Caio tem outro, e eu tenho outro, e o Daniel o outro. O que tem de estarmos aqui nós quatro conversando, discutindo política e continuarmos respeitando um ao outro e os seus pensamentos, por pior ou melhor que sejam. Eu não sou dono da verdade, e essa intolerância que existe hoje faz com que nós continuemos lutando, participando da política classista e da política partidária, e também faz com que nós continuemos a alimentar isso em nossas famílias, na sociedade, para que nós possamos evoluir, buscar uma evolução para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais equilibrada e muito mais respeitosa, evitando esse radicalismo que está aí exacerbado, ao meu ver. E nós, como operadores de direito, temos uma responsabilidade muito grande de assegurar direitos, de cobrar o fiel cumprimento da legislação, da Constituição, seja norma constitucional, infraconstitucional ou qualquer outra que seja, né? Até os regimentos internos das casas. Sim. Então, nossa responsabilidade em exigir o cumprimento e cumpri-lo é muito grande. Sem dúvida. Eu acho que, bem ou mal, aí depende de quem vai interpretar o que a gente está falando, mas a gente faz isso dentro da família. Eu percebo assim, lá na minha casa, por exemplo, reuniões de família, aí meu irmão é engenheiro, meu pai e minha mãe nem curso superior tiveram. Então, não, pergunta para o Geraldo que ele vai dar um esclarecimento.
A gente não sabe de tudo, jamais, entende? Mas parte, norteia, né? Aquilo que vai ser discutido, tanto de direito eleitoral, né? O que um político pode fazer ou não pode fazer, se aquele projeto de lei é inconstitucional ou não. Né? Então essas noções nascem até dentro da própria família. Se fulano é inelegível ou não. Exato. Essa questão de garantir direitos é interessante porque eu tenho uma história com o Dr. Júlio, que talvez ele não lembre, mas quando eu prestei o exame da ordem, eu fiz 49 pontos. Na época eu precisava de 50 para se passar na primeira fase. E eu fiquei sem saber se eu entrava com algum tipo de ação ou não, se iriam anular algumas questões ou não. E aí, fazendo uma revisão da prova, né, 3 questões foram anuladas e eu fui até o Dr. Júlio, que tinha sido meu professor, e perguntei para ele, questionei, falei, o senhor está aí como presidente da comissão do exame de ordem, eu sei que é do outro lado, mas eu queria saber o que você me aconselha. E ele falou, você não quer ser advogado? Vai ser advogado. Entra com ação na Justiça Federal e consegue o seu direito, mandato de segurança, de fazer a segunda etapa, a segunda fase da prova, e assim eu fiz, me tornei advogado, muito por esse conselho que o senhor me deu, senão eu teria esperado um outro concurso. Acho que essa é a nossa missão mesmo, né? Lutar pelos direitos e quando a gente se sente possuidor deles, o que é o principal. Vamos passar para o TJD. Eu queria que o senhor começasse explicando para o nosso telespectador o que é o Tribunal de Justiça Desportiva. Muita gente me pergunta. O Tribunal de Justiça Desportiva, ele julga se o juiz cometeu um erro, ele julga se o jogador bateu em alguém ou agrediu alguém. O que o Tribunal de Justiça Desportiva faz? O Tribunal de Justiça Desportiva ele é um órgão auxiliar da Federação Goiana de Futebol, sem qualquer intervenção ou interferência em seu modo de agir. Nós somos autônomos, tá? Nós não temos remuneração, somos todos voluntários, tá? Temos 3 comissões, tá? Essas comissões julgadoras julgam em primeira instância e temos o pleno, que ele é formado por indicações da Ordem dos Advogados do Brasil, Sindicato dos Atletas, Sindicato dos Árbitros, clubes e a própria federação. Bom, compõe-se o corpo de julgadores que nós chamamos auditores, tá? Os auditores, somos 9 auditores no pleno. E cada comissão tem lá 8, 9, 7, 5, mas sempre número não menor do que 5 em cada comissão. Então, o que acontece? Nós julgamos todos os processos e tem a procuradoria. Dentro do próprio tribunal tem a procuradoria. Como nós sabemos, dentro do direito, nós que julgamos, nós não podemos motivar o processo. Nós somos motivados pela procuradoria. Ela recebe a súmula, faz, e é interessante esclarecer também, que ela pode agir até ao obter conhecimento do fato sem que esteja narrado na súmula, que pode ter ocorrido do curso da partida, antes ou depois dela, tá? E no entorno da praça de esporte. Ele preserva todo o entrar e sair das torcidas, a responsabilidade que o time mandante tem ao se organizar para receber o time adversário e as torcidas, né? E aqui no Campeonato Goiano, os clássicos são sempre de torcida única, já de algum tempo por determinação do Ministério Público, né, o Profut, e o BEP, que é o Batalhão de Eventos da Polícia Militar. Esse é um acordo que tem, e a federação participou dele, e nós do tribunal só convalidamos e fazemos executá-lo quando somos provocados. E me parece, me desculpa, só porque eu não esqueço. Pois não, à vontade. Me parece que essa regra pré-estabelecida ela pode ser pode ser inobservada se houver a aquiescência dos 2 clubes. Tem algo assim? Porque eu estou te perguntando porque nós vimos isso recentemente entre 2 clubes que disputariam a final do Goiano. Sim. Eu até, vou específico ao caso, não fui provocado no tribunal, embora tivesse tido conhecimento do pedido e da resposta da federação. Até 48 horas antes do evento, o clube adversário pode solicitar até 10% do espaço para colocar a sua torcida. Isso está no CBJD, que é o que nos norteia, vamos dizer, a nossa Constituição, né? Nosso Código de Justiça Desportiva. Recentemente mudado, e a partir de julho agora teremos uma nova legislação que entrará em vigor, mas também manterá os tribunais e tudo mais. O que acontece?
o time requisitou à federação esse espaço. A federação fundamentou num TAC, num termo de acordo, tá? Feito com o Ministério Público. Então, não poderia haver descumprimento do que estava estabelecido lá atrás com o Ministério Público, sob pena da federação infringir e pagar uma multa altíssima. Então, ela fundamentou a sua resposta dentro da maior legalidade possível, impedindo que o time que havia solicitado essa repartição de público, vamos dizer assim, nos 2 jogos da final, ele estava requisitando para ele, mas já pensando no jogo final, né? Mas foi negado, eles não procuraram o tribunal, né? E eu fiquei sabendo isso depois que já tinha sido feita a negativa, né? Que já foi para o site do próprio tribunal a resposta, aí nós ficamos tendo acesso a ela. Mas, veja bem, ele pode ser mudado, mas nós temos que levar os mesmos personagens que fizeram aquele TAC para podermos fazermos um novo. Tem que endossar. Porque o Ministério Público veio e disse, olha, não é para fazer por uma questão de segurança. Tá? Recente, vou te dar um dado, doutor Caio. Se não me falha a memória, no estado do Nordeste, que eu ainda vou ver se eu consigo me lembrar, se foi Pernambuco, me parece que sim, foi feito exatamente isso na final. O tribunal negou, não havia o TAC, o tribunal negou as 2 torcidas. Aí houve um recurso contra a decisão do tribunal e acabaram liberando. E a praça de esporte virou uma guerra. Virou uma guerra com pessoas machucadas, algumas até mutiladas. Então, quer dizer, o tribunal, ele tem um caráter auxiliar, um caráter preventivo nessas questões de evitar, ele pune quando é provocado, quando há infração ou a transgressão dos atos, tanto dos clubes quanto dos atletas e todos que participam. Nós temos o caso esse ano de massagista que foi, não só os torcedores, mas massagistas, pessoas que são ligadas ao clube em outros cargos. Não foi um represário. Eles foram representados por terem ele praticado em desconformidade com o CBJD. Você entendeu? Então, quer dizer, o que acontece? Nós temos uma crescente violência dentro do futebol e ela precisa ser aplacada, ela precisa ser controlada. Nós tivemos no Campeonato Goiano menos processos do que o ano anterior, tá? Mas dos campeonatos não profissionais nós tivemos um acréscimo significativo em relação ao ano anterior da quantidade de pessoas processadas e punidas pelo tribunal por eles terem descumprido, até por questões de violência, principalmente a violência. Então, isso nós temos observado. O tribunal tem esse cuidado, quando provocado, a denúncia é feita pela Procuradoria, nós procuramos ser bem célere, porque, veja bem, nós temos, olha o caso do Afinal. Teve uma pessoa que tomou um cartão, que seria um cartão que impediria que ele participasse da final. Nós temos que julgar naquela próxima semana. Por quê? Porque se nós julgarmos naquela próxima semana, não há perda de objeto, porque no outro jogo ele já não participa, houve um prejuízo, às vezes, significativo. Às vezes uma expulsão injusta, né? Vamos lá, tem a discussão grande do jogo do Flamengo e Atlético. Para mim, a expulsão do zagueiro do Atlético foi completamente errada naquele lance que ele disputou. Na verdade, o Pedro chutou o pé dele, se viu depois nas imagens, né? E foi expulso. Então, quer dizer, o que tinha que ter acontecido imediatamente se fosse um jogo de sequência do campeonato, entre os dois novamente? Tinha que ter julgado naquela própria semana, e o tribunal presta muita atenção nisso para ser bastante célere, para oportunizar que o atleta seja, vamos dizer, considerado a pena ou mitigada aquela pena, absolvido, né? Absolvido, no caso, para que ele possa participar, porque o que se quer é uma praça de esporte cheia com as 2 torcidas. Gostaríamos de ver o Serra Dourada novamente com 2 torcidas. O Pepe aí lá tem espaço, tem condições de receber 2 torcidas, mas em jogos, nas suas próprias casas, eu vejo isso muito temerário, vejo muito preocupante, eu vejo isso colocando em risco o cidadão. Nós temos visto o quanto tem sido feito, o quanto tem infiltrado elementos não esportivos e não torcedores, não cadastrados nas torcidas organizadas. Estão infiltrados, causando balbúrdia, atacando as pessoas e depois sai dali procurando só rixa e briga e até assassinato nós já tivemos. E infelizmente as torcidas, até no percurso, eles se encontram
e começam a vandalizar ônibus, imóveis, prédios públicos. É uma questão que preocupa. E os clubes têm uma responsabilidade sobre a sua torcida, né? Eu vi, não sei se todos acompanharam recentemente, um clube paulista, acho que de maior torcida, num campeonato sub-17, a torcida começou a gritar cânticos homofóbicos. Não vejo como não ser possível, né, que o clube responda por esses atos praticados pela sua própria torcida. Mas tem. Tem previsão no CBJD. Nós tivemos o ano passado também um julgamento desse mesmo clube de grande torcida na primeira divisão do campeonato, tá? Foi até no campeonato nacional, ele jogando com outro time do mesmo estado que tem um apelido pejorativo. Né? Me recordo. Eu participei do julgamento, não como jogador, mas como assistente, porque foi no STJD, que é o nosso órgão superior, né? Que é também administrado pela CBF, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a qual nós somos. Nossas decisões não estão completamente vinculadas, e nem as deles às nossas, mas ele é o grau superior de recurso de nossas decisões. Eles acabam analisando nossas decisões em grau superior. Então, eu assisti, porque nós estávamos na reunião dos presidentes lá, foi o primeiro colégio de presidentes, qual eu fui participar, aliás, o primeiro que teve, né? E lá eles estavam falando, e foi até a defesa, usou da expressão mais popular possível, dizendo que porque se isso é muito comum na praça de esporte, o xingamento, é muito comum o palavrão. Igual nós tivemos aqui o técnico do Atlético que foi expulso por ele ter proferido 2 palavrões ou 2 frases que teriam sido consideradas pejorativas. Olha, eu tenho em mente, tá? O professor Paulo Gonçalves. Tá? Era um jogo de um time goiano, o professor Paulo Gonçalves treinava esse time, e um time do Rio, que era o Vasco da Gama, era treinado pelo Lopes, tá? O Antônio Lopes. E aí, nenhum demérito a figura de nenhum dos treinadores, mas um treinador se dirigia aos seus atletas dizendo: olha, pega ali, cerca aqui, faça isso. Meu filho, não faz isso. Ou fulano, tá, chamando pelo nome. E o outro usava só palavrão para se dirigir aos seus atletas. E aí um disse: um é professor, que era o Paulo. O outro é delegado. Não tem nada a ver com a profissão. Mas a questão ele é professor universitário. Então foi isso que eu vi lá, eu aprendi muito jovem essa questão, e trago sempre agora para o julgamento do tribunal. Eu cito muito esse exemplo do Paulo Gonçalves, porque nós temos que levar essa educação que nós recebemos e compartilhamos nas universidades, nas nossas casas, como o senhor disse, que é lá que nasce tudo, na família que nasce a sociedade, nascem todos esses conflitos e essa apaziguação que nós precisamos. Então, quando eu vejo, eu levo sempre a palavra do Paulo Gonçalves: olha, por gentileza, faça o favor, muito obrigado, não faça isso, querido. Então, o que acontece? Era trazer a educação para dentro do campo de esporte, tá? A praça de esporte. Com isto, nós temos a escola dentro da federação, dentro do tribunal, e a escola tem ido às categorias de base, conversado com as categorias de base. Esse ano não tivemos ainda a oportunidade, mas nos anos anteriores nós fizemos. Durante o período da pandemia, quando o Dr. Milton era presidente do tribunal, que foi um excelente presidente, que conduziu com maestria o tribunal, aliás, eu tenho a honra de suceder Milton, Alan Rocha, são pessoas que brilharam na frente do Tribunal Desportivo, e é uma responsabilidade continuar. O Alan é o previdencialista? O previdencialista. Nós já esteve aqui no Contestando. Mas não lembrava dessa passagem dele pelo Tribunal de Justiça. Foi presidente, um excelente presidente. Eu tenho suspeito para dizer que um cara brilhante em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Foi meu vice-presidente na Caixa. Eu acho que tudo que nós fizemos lá só foi por causa dele e do André, que foram os homens que conduziram o trabalho, e eu só estava como presidente à época. E ele... A humildade. Eles foram espetaculares. A gente não consegue trabalhar sozinho, a gente não faz verão sozinho, né? É um trabalho de formiguinha, então tem que ser uma equipe. E ele foi extraordinário, né? Dr. Márcio Flammarion foi também um presidente de um coração, um homem de uma humildade, de um coração, de uma simplicidade, de uma hombridade, coisas de difícil encontrar hoje em dia, sabe? Foi recentemente reconhecido como cidadão goianiense, tive o prazer de ir lá no recebimento do seu título e fiquei por demais satisfeito em vê-lo assim sendo agraciado e reconhecido. E Dr. Milton não precisa nem te falar. O Dr. Milton é meu eterno presidente, a quem eu consulto sempre que preciso, hoje está na Procuradoria do STJD,
eu falo que é o CBJD ambulante, sabe? É a nossa cabecinha de ouro pensante. Então, quer dizer, nós temos tudo isso. E o tribunal tem esse papel de trabalhar para que o desporto, lá na sua base, melhore. E nós levamos a escola, e a escola vai lá nas categorias de base. Nos anos que estivemos nas categorias de base, nós tivemos um decréscimo de violência significativo. E nós usamos muito a questão do Gabriel Veron. Ele estava cotado para ser vendido para um clube internacional, e o clube veio e falou, então, dentro entre 4 linhas, o cara é extraordinário, agora vamos ver a vida dele fora de 4 linhas. Quando foi ver, eu não sei os valores, né? Mas vamos dizer, estava 100 moedas, e depois que viram, ele passou para 60 moedas o preço dele, devido à conduta fora de campo. Então, isto tudo influencia quando nós vamos também apreciar e aquilatar as penas. Por quê? Porque se o atleta, às vezes, num jogo muito quente, com jogos de final, por exemplo, a gente fica preocupado em saber o que o atleta estava pensando, a dor, o peso, a responsabilidade de um trabalho de meses. A cobrança, a pressão, euforia, pressão, entusiasmo. só o ano que vem, tá, aquela coisa toda. E ele vai, às vezes ele é mais afoito do que deveria ser. Você tem que mitigar isso aí, você tem que saber respeitar, tem que saber ser condescendente para fazer um julgamento justo. Aplicar uma pena justa, para que não haja no futuro você se sentir culpado de ter aplicado uma pena exacerbada e prejudicado a carreira daquele atleta. Então isso é muito importante, e o tribunal tem tido esse cuidado. E eu só faço o acompanhamento que meus presidentes anteriores me ensinaram a fazer. É dar sequência ao tribunal, aparecer o menos possível na imprensa. Estou lisonjeado de ser convidado aqui, porém, sei que estou representando o tribunal, porém, é o que eu digo, nós estamos aqui para cumprir e cumpriremos esse mandato até julho, e aí sim passaremos o bastão para outro que possa conduzir com maior maestria. E vou dizer, viu, tem uma árdua tarefa aí, o presidente do TJD, o presidente do STJD e todos que representam o desporto. Fazer com que o estádio de futebol seja um ambiente saudável, respeitoso, ocupado por famílias, por pessoas sérias, mas sem deixar também que vire um espetáculo de teatro, onde todo mundo assiste, sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma vibração. Então, a linha é muito tênue do que separa a paixão, do que separa o meu limite, a minha razão, né? Eu vou até utilizar a sua colocação, Caio, para fazer uma pergunta. E aí eu vou utilizar também um exemplo que foi dado por alguns torcedores atleticanos nesse jogo citado pelo Dr. Júlio, entre o Atlético e o Flamengo, no Serra Dourada, onde alguns torcedores do Atlético, eu presenciei isso em rede social, acabaram reclamando que não podia mais entrar com bandeira, não podia entrar mais com... Eles fizeram uma máscara de brincadeira com o presidente do Vila Nova por causa do campeonato goiano, foram campeões goianos, e muitos dizendo assim, olha, nem o presidente do Vila Nova achou ruim, levou como brincadeira, e a gente não pôde utilizar dessa brincadeira em outros jogos. Também se fala muito daquela questão de se levar caixões, né, um papelão em formato de caixão, que isso poderia ser um problema. Até que ponto, doutor Júlio, a justiça, e aí eu digo não só a justiça esportiva, mas os órgãos responsáveis, o policiamento, né, que acompanha os estádios, até que ponto tentar resolver o problema da violência dos estádios, evitar problemas de violência sem fazer com que o esporte perca o que ele tem de melhor, que é justamente aquela disputa, aquela brincadeira entre os times rivais. Doutor Caio disse bem, a paixão. Nós temos que ter muito cuidado para não apagar ou afastar da praça de esporte a paixão. E o apaixonado, nós bem sabemos que ele é extremamente passional. Ele grita, ele xinga, ele acaba exagerando no seu modo de se expressar. O que nós temos feito e o que nós temos procurado fazer e acompanhado é que os clubes assumam as suas responsabilidades para que eles consigam fazer com que diminuamos cada vez mais esse tipo de brincadeiras que, na verdade, não são brincadeiras. Elas, às vezes, são ofensivas. Se tivessem colocado essas máscaras e levado para dentro do estádio, né, fazendo uma brincadeira deselegante, tá, com um presidente de outro clube, isso nós entenderíamos desculpa, como uma provocação, tá? E foi muito bom que foi impedido isso acontecer. Tá? Foi excelente, foi impedido. Isso acirra por demais
quando encontra um torcedor que não está preparado, está indo buscar, fazendo uma compra no supermercado, levar a esposa em algum lugar, ou ele mesmo ir em algum lanchonete, alguma coisa, está com a camisa do seu time. Impedir que ele demonstre a paixão pelo seu time. E aí ele fica inibido em usar o uniforme, ou o manto sagrado, como gostam de dizer, do seu time, porque ele não pode ir livremente, e vai encontrar um torcedor de um time adversário e vai rasgar, bater, tomar aquela camisa dele. Então isso tudo, os times, os dirigentes, a meu sentir, aí estou falando como advogado e não como presidente de tribunal, sinto que eles têm uma responsabilidade e deverão trabalhar, junto com suas torcidas organizadas, a diminuição dessa paixão exagerada. Gritar dentro de campo, incentivar seu time, não pode ser confundido com agressões e com deboches, tá? Não pode ser confundido. Eu digo que eu tenho 2 grandes exemplos, e aí eu já puxo um pouco a farinha para o meu lado, tá? Porque eu estive presente nas 2 finais da Libertadores que o Fluminense participou, a do ano passado e a de 15 anos atrás. Quando saímos do estádio há 15 anos atrás, parecia que estávamos indo a um cortejo, um velório, um silêncio sepulcral, e nós saímos todos em silêncio. Não havia grito, não havia, era um luto que a torcida do Fluminense vestiu naquela noite. E foi assim, ensurdecedor. Foi doído aquele silêncio. Eu saí no meio da torcida, estava lá, assisti durante 120 minutos em pé o jogo, depois os pênaltis, aplaudimos o time. É isto que o torcedor tem que fazer. Gritamos, saí sem voz, gritei durante todo o jogo, aplaudi o time ao final e saímos com um dever cumprido. Chateado, doendo, sim, é natural. Porém, sem uma demonstração de violência. Eu não assisti uma briga. Eu não assisti um empurra-empurra. E sempre cotei isso, sempre falei isso. Isso é um exemplo a ser seguido. Não é porque é meu time de coração, não. É um exemplo a ser seguido. Aí veio a final do ano passado. Tive o prazer de ir levar meu filho, que era muito pequeno naquela época, ele hoje com quase 20 anos, e foi lá comigo assistir o jogo. Choramos abraçados, agradecemos a vitória e saímos novamente sem assistir uma briga, um empurra-empurra, uma discussão, muito embora a torcida argentina ficou lá fora esperando para provocar a torcida tricolor na sua saída do estádio. Mas a polícia prontamente conseguiu afastar e conduzi-los. Mas no Rio de Janeiro, durante aqueles dias, até o final de semana, não se podia usar o manto sagrado do Fluminense como um risco. E nós, de fora, então, eu e meu filho, procuramos a não utilizá-lo. Usamos só no outro dia, no dia do jogo, que ainda tinha o sangue muito quente de todos e tal. Ficamos calmos e tranquilos. E depois que nós tivemos o prazer de ir a Laranjeiras e participar daquela festa maravilhosa. Não digo que a torcida do Fluminense não tem problemas. Não estou dizendo isso. Digo que nesses 2 eventos que eu pude participar, dentro da torcida do Fluminense e outros jogos que eu assisti presencialmente, senti muito satisfeito em participar de um jogo como torcedor e ver que nós perdemos, ganhamos e tivemos o mesmo empenho, só que no segundo era só pelo grito de campeão. E no primeiro era o silêncio de um luto que nós abraçamos aquele dia. Esse sentimento é muito importante. Já vi isso aqui em Goiás também. Já saí do Serra Dourada, vendo a torcida, que eu tinha ido para assistir o jogo e torcer para ele, saí tristemente porque perdeu a final. E vi ser provocado pela torcida que ganhou. E as brigas aconteceram mais pela provocação, principalmente da torcida que ganhou, do que da torcida que perdeu. Então, esse tipo de coisa nós temos que tirar isso da sociedade. Professores, eu acho que nós temos que tirar isso lá dentro do seio familiar. É conversando com a família, é conversando com os amigos, explicando qual é o papel de cada um e a importância de podermos extravasarmos essas nossas emoções, que temos uma carreira que requer muita concentração e um certo grau de, vamos dizer assim, de apreensão durante a semana, cumprir o prazo, supressão, aquela coisa toda. Chega no final de semana, você quer ir para uma praça de esporte, sentar com a família e assistir um jogo
e você não tem, às vezes, tranquilidade de deixar a sua esposa, sua filha, descer e ir sozinha ao banheiro ou à lanchonete e voltar. Esse é um grande problema. Eu vejo um problema grave nas torcidas. Tem torcidas que a profissão é acompanhar o clube. O que você faz da vida? Acompanhe meu clube. O cara não tem uma ocupação lícita. Fala, o que ele faz da vida? Acompanhe meu... O time vai jogar lá, não sei aonde ele está lá. Não dá para esperar de um indivíduo dessa natureza que ele contribua de alguma forma com a sociedade ou que ele pelo menos não o atrapalhe, porque acaba sendo um peso. Sem dúvida. E vai para o estádio e acaba por ofuscar o brilho da torcida, Então, não seria necessário que os clubes pensassem... Claro que isso é importante para o clube inclusive valoriza essa pessoa, porque ela realmente vai ao estádio, ela é alguém que acompanha, é alguém que por vezes pressiona e impulsiona o clube. Mas deveria ter por parte de alguém, e aqui acho que o clube como interessado é quem não irá fazê-lo, mas que tivesse algum filtro para que essas pessoas não participassem desses movimentos. Eu quero aproveitar a fala do Caio, que eu queria fazer essa pergunta para o senhor. O TJD, ele pune torcedores? Porque eu sei invasão de campo e tal, mas nós estamos falando da violência especificamente. Sim. Né? Porque lá na Inglaterra a gente lembra dos casos dos hooligans, que virou um caso de polícia, e aí começaram a filmar, pega a pessoa, faz ela pagar o estrago que ela fez, se for patrimonial, tem as questões das brigas, tem o dano moral. O TJD também atua nesse sentido? Muito. Professor, é o seguinte, o que nós fazemos lá é quando provocado, e o que eu falei, que a Procuradoria pode, às vezes, requisitar as imagens. Tá? Há um excludente, quando o clube identifica o torcedor que praticou esta violência, né? Atirou um copo dentro de campo, garrafa e lata não são mais permitidos, né? Mas se ele atirou ou jogou um sapato, ficou nervoso, um celular, alguma coisa, o cara está ali na bandeirinha, escanteio, vai, joga alguma coisa nele, alguma coisa assim, né? Tivemos o caso do Vinícius Júnior, Banana, aquela coisa toda. Então, todo esse ato, quando ele é identificado e levado ao Tribunal Desportivo, tá? Que tem dentro dos jogos, dentro dos tribunais, dentro do Tribunal de Justiça, que tem uma vara específica para isso, quando ele é identificado e levado lá, o clube não é penalizado. Então isso é uma forma de fazer com que o clube nos ajude a identificar esse mau elemento. E nos dias de jogos, daquele clube, ele é obrigado a comparecer ou na polícia, em algum lugar de segurança, para ficar durante uma hora antes ou meia hora antes, até uma hora depois do jogo, lá. Se quiser assistindo pela televisão, ouvindo pelo radinho, alguma coisa assim, mas na presença de agentes de segurança. Por quê? Para provar que ele não estava na praça de esporte. Nós temos um único clube em Goiás que tem o reconhecimento facial de sua torcida, ou de quem entra no estádio na praça de esporte. É algo que nós temos que expandir. E isso, eu acho que o governo tem que abraçar essa questão para o caso do Serra Dourada, para que haja identificação, tá? Para que haja identificação. É o caso. Os policiais no dia do jogo do Flamengo e Atlético estavam dando busca nas pessoas e se encaminhando para as torcidas, para a cadeira e para a arquibancada. Mas lá nas tribunas não tinha. E eu estava junto com o presidente do STJD, que veio de Brasília para assistir o jogo, se fez presente naquele dia. Ele, o auditor também, doutor Miguel Cansado, meu eterno presidente da ordem, meu amigo pessoal, um dos meus maiores líderes. Foi vizinho dele de casa, rapaz. Tive esse privilégio. Você teve esse privilégio, tá vendo? Ele me falou que você era vizinho dele. Tive privilégio. Então, quer dizer, nós estávamos lá, eu, meu filho, o presidente do STJD com o filho dele, o Miguel com o filho e o neto, né? E nós estávamos todos lá. E a hora que nós entramos, a hora que estávamos saindo, meu filho falou: pai, o governador estava lá aqui dentro. E não, nessa região aqui não houve uma vistoria de quem entrou. Não houve sequer um detector de metais. Então isso é uma questão de segurança que deve ser observada também, Daniel. Porque nós não podemos só ficar lá no meio dos torcedores. E tinham pessoas apaixonadas dentro daqueles ambientes ali, que acessaram por dentro, ali por baixo do Serra Dourada, que você sabe bem por onde se entra ali. E tinham pessoas apaixonadas, que gritaram, que falaram palavras de baixo calão, e que ficaram nervosos dos dois lados. Dos dois lados.
E no momento desse, ele perde a razão e acaba praticando alguma coisa. Mas o tribunal, respondendo especificamente a sua pergunta, o tribunal, ele vai e pune, e esse punido, ele fica obrigado a comparecer num local onde tem um agente de segurança, aonde ele ficará durante todo o jogo daquela agremiação que ele faz parte, ou que ele torce, ou daquele que ele foi causar aquele caso. Nós tivemos um caso, Daniel, interessante no Paraná, viu, doutor Caio, doutor Geraldo. O que é que aconteceu? No Paraná, o presidente do tribunal lá e a comissão, eles resolveram punir o time e dizendo, não, só irão mulheres e crianças. Porque teve uma briga generalizada entre as torcidas. Jogos dessa torcida só vai haver agora a presença, só haverá a presença de mulheres e crianças. Perfeito. Tivemos discussões e brigas entre mulheres e crianças, não entre as crianças, mas entre as mulheres, no dia que teve o segundo jogo só com mulheres. A paixão falou mais alto. É isso, é essa paixão. Mas é lá dentro do seio familiar que nós precisamos corrigir, é no nosso círculo social que nós temos que demonstrar que isso tem que ser modificado. Essas expressões, essas ponderações, elas devem serem mais trabalhadas e mais discutidas. Então, quer dizer, porque mulher e criança não discute? Não, discutem. Poderão expor, mas terão que expor a sua paixão sem ir às vias de fato, como tivemos esse problema no Paraná. Até as músicas, doutor? Até música. Pois é, porque eu sou da época que eu não participei efetivamente de torcida, mas eu sou daquela época que tinha Inferno, eram 4, era Fiel, Topa, que era torcida organizada Pequenos Alviverdes, Tesão Alviverde, eram várias. Mas a Inferno sempre é maior, né? E aí a gente ia pro estádio e ficava do lado, né? A gente ficava beirando a Inferno, escutando o tambor e cantando. As músicas tinham muito palavrão e eram muito ofensivas, tanto de um lado quanto de outro. Sim, sim. Eu sou daquela época que o estádio ficava dividido bem no meio, Goiás de um lado, Vila do outro. Batalhão de choque no meio. Não, eu sou da época que entrava com bandeirão. Que depois subiu o bandeirão. Que foi proibido porque no final quebrava o cano e aquilo virou arma, né? Virava arma de briga. Cano de PVC, exatamente. Então, foguete. E eles podiam levar não pode, mas terminava o jogo, eles objeto perfurante. Acendia o foguete e mirava na torcida na outra. Né? Então, assim, mas então até as músicas vão ter que... Quando elas têm cantos homofóbicos. Tá. Quando mas elas palavrões. Palavrão. Isso não vai sair do estádio. O palavrão passa. Ele se passa. Quando ele não é dirigido... Né? Todo mundo gosta de elogiar a mãe do árbitro, né? Coitado. Todo mundo canta, esse lembra que a mãe dele não é mais aquela pessoa que ele diz ser e tal, aquela coisa toda. Mas isso tudo, a gente ouve, você ouve aquele grito, aquele canto, e tem que ter, a torcida tem que extravasar, tem que gritar, mas aí é o que não pode passar dos limites. Qual é o limite? O seu limite, às vezes, é menor do que o limite do Dr. Caio, que é menor que o limite do Daniel, e muitas vezes maior do que o meu. Entendeu? Mas a questão não é essa, nós temos limite, temos uma ponderação de forma de extravasar e mostrar o nosso modo de torcer, o nosso modo de abraçar o time, nosso modo de respeitar os dirigentes do outro lado, os profissionais estão lá envolvidos. E os dirigentes darem exemplo acima de tudo, né? Nós temos que cobrar uma postura diferente. Né? Eu gosto de citar, e eu não vou dizer o nome, mas gosto de citar um atual presidente de um time goiano, que o ano passado sofreu, coitado, no último jogo da Série B, foi muito achincalhado. Eu tenho na cota de amigas, presidente. Eu respeito, não tive o prazer dele ser meu aluno, mas eu respeito e disse a ele pessoalmente o quanto eu considero o respeito à sua integridade como homem, não só como assisti ele hoje consternado com a perda dos seus amigos guerreiros. Também eu vi. E vi o quanto ele estava ali tocado e mexido por aquilo. Tudo que ele faz, ele mexe com muita paixão. Eu respeito demais, eu admiro muito. Vou falar, o Major Hugo Bravo, o Jorge Bravo. Um homem de um caráter. Um homem de um caráter ilibado. Melhorou muito a qualidade para o tribunal, das questões que chegavam, dessas mitigações com as torcidas. Trouxe o Vila para um cenário de respeito. De respeito. Merece ser dito o nome dele, merece dizer que o Vila realmente galgou essa questão, porque estava largado. E ele fez com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação, também de forma extremamente profissional, de muito respeito, ele fez com que isso melhorasse. Isso faz o quê? Olha o que eu digo, quando chega algum processo do Vila Nova
no tribunal, não é que ele é tratado melhor ou menor do que os outros. Ele é tratado com o mesmo respeito que os outros, mas nós procuramos ali ver a mão do presidente atuando. Isso é extremamente importante. Nos faz, quando há a identificação daquele indivíduo que praticou um ato, jogou um copo, ou um sapato, um tênis, alguma coisa, cuspiu, xingou. Nós tivemos isso com árbitros que passaram, foram cuspidos, aquela coisa toda. Não só nos Jogos do Vila, em outros tantos jogos, né? De todos os times aqui. No interior, então, tivemos o caso lá, vamos dizer, da Jataiense, que tiveram que construir uma proteção para os árbitros e os jogadores entrarem e saírem do vestiário. Entendeu? Porque estavam muito... E foi quando ele subiu. O ano passado estavam muito tocados, muito nervosos, né? Então a pessoa acaba extravasando e acaba fazendo algo que não é correto, não é usual. Mas isso, aí a gente tem que olhar também pelo todo o trabalho que os dirigentes estão fazendo. Isso mitiga muito. E quando um dirigente nos convida, leva à escola para falar com a categoria de base, ou quando nós nos propomos ir e levamos para ir falar com a categoria de base, nós levamos auditores e procuradores. E falamos para os meninos, olha, a violência tem que diminuir. E aí, fora, dentro das 4 linhas, é com a comissão técnica. Tá? Diretoria e comissão técnica. Fora das 4 linhas, aí é com a diretoria. Ela que tem que fazer. Quando é caso de polícia, encaminhamos diretamente para a polícia. Nós não temos nem poder de fazer, né? É o caso da questão da manipulação de resultado, que eu acho que nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco. É o nosso próximo tema. Então, quer dizer, isto tudo, nós estamos cada vez mais atentos e temos o respeito de julgar os processos com aquela parcimônia que eu disse desde o início. Nós não podemos prejudicar o atleta, não podemos prejudicar o clube, mas também dentro daquela linha tênue de não abrirmos mão da disciplina. Rapaz, e o torcedor é um cara criativo, é um ser criativo, né? Você vai para o estádio, você vê uns cânticos. Eu estava rindo aqui enquanto o doutor Júlio César falava, me lembrando de uma passagem onde um goleiro que defendia o Flamengo e que tinha sido casado com uma modelo, que essa modelo depois se tornou mulher do Ronaldinho, né? Do Ronaldo, o fenômeno, e a torcida cantando, provocando ele com esse negócio. Rapaz, são criativos. São muito criativos. Essa questão dos dirigentes que foi tocada, ela é muito importante, porque não estou fazendo uma relação direta, não teria como, obviamente, mas quando o dirigente chega após um jogo e diz, por exemplo, que seu time foi roubado, ou que o juiz foi responsável, chegou ali mal intencionado e acabou tirando o resultado do time, é normal que isso leve alguns torcedores, não todos, porque na maioria a torcida de futebol é uma torcida de bem, com que alguns torcedores ajam dessa maneira, da qual foi preciso colocar esse toldo lá em Jataí, para que não se atingissem os árbitros. Então eu acho que começa realmente pelos dirigentes a mudança dessa mentalidade no futebol, de como se manifestar e principalmente de como respeitar as pessoas que estão ali ligadas no espetáculo. A gente tem Daniel, só antes de encerrar, eu gostaria de voltar a esse tema contigo e mais uma vez elogiar o Major Bravo, porque é o seguinte, eu ouvindo uma entrevista, não tinha ido ao jogo, ouvindo uma entrevista onde os 2 rivais maiores aqui, vamos dizer, Goiás e Vila, né, tinham tido um jogo, e um dirigente do Goiás acabou, por amizade também, ao Major, mas acabou provocando. Você sabe como é que é. O repórter vem fazer uma pergunta naquele momento de calor e tal, faz uma pergunta, o sujeito acaba respondendo. E eles correram, obviamente, para ouvir o presidente do outro clube. E aí ele, calmo, ponderado, não falava o nome do outro clube, não falava o nome do dirigente, e contornava e respondia com classe, e rodeava e saía lá na frente. Quando terminou, eu falei, eu dei vontade de conhecer esse cidadão, porque ele conseguiu não dar sequência a um acirramento que seria natural, passou, aquilo morreu ali naquela noite, no dia seguinte não se falava mais isso na imprensa. Achei espetacular. Se tem revanchismo, você fomenta uma discussão em que acaba ultrapassando dos dirigentes para grande parte da torcida. E acho que o Daniel trouxe um aspecto importante, mas que a gente entende muitíssimo bem. O dirigente não quer ser o autor do fracasso.
e por vezes o maior responsável é ele. Sim, Então claro. ele tem que terceirizar a responsabilidade. Então alguém tem que Acontece assumir. muito. Então é mais fácil eu dizer que a arbitragem foi infeliz, eu dizer que de alguma forma uma decisão influenciou contra meu clube. Nesse caso eu não estou citando nenhum dirigente especificamente, mas nesse caso eu acho que o problema está justamente na cultura. Porque não tem problema nenhum o dirigente chegar e falar, olha, o árbitro foi muito mal no jogo. Sim. Né? O árbitro errou nesse lance e tal. Agora um dirigente chegar e falar, o árbitro é um ladrão e veio aqui para roubar o meu time é outra coisa. Aí completamente diferente. Ele faz aquele torcedor, tá? Ele faz aquele torcedor que está lá calmo, tranquilo dentro de casa, a hora que sair já sai enfurecido. Sai enfurecido. Isso é de uma irresponsabilidade, né? Não estamos falando de responsabilidade, isso é de irresponsabilidade colossal. Claro. Eu acho que e a imprensa vai lá colher o depoimento dele naquela hora porque sabe que ele vai criar pauta. Mas o que acontece? Ele tem que ter equilíbrio. Ele está num cargo. Eu citei um exemplo que ele contornou, saiu e não acirrou a discussão e ela morreu naquela noite. Então ele não pode, o dirigente tem que ter essa responsabilidade. Ele cria um problema para o próximo jogo. E aí ele pode estar coberto de razão. A meu ver, ele perde toda a razão no momento que ele instiga essa torcida a responder de forma violenta. Fazer uma crítica e não uma ofensa. É Né? verdade. A gente está chegando no final, mas eu queria antes, Inclusive, a gente não pode crime, passar... né, Daniel? Inclusive é crime. Imputar falso crime, injuriar os crimes contra a honra, né? Eu não queria passar sem tocar nesse assunto, e aí a gente falou aqui do Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova, foi meu colega de faculdade, formamos juntos, meu amigo. Foi através dele, inclusive, que se deu a primeira denúncia que originou a Operação Penalidade Máxima, onde ali ele acabou até colocando o seu cargo no futebol abaixo da visão que ele tinha como cidadão primeiro e depois como policial também, de poder fazer uma denúncia dentro do seu próprio clube. Denunciou seus próprios atletas com relação àquele esquema que havia com casas de apostas e jogos combinados ou então algumas ações combinadas. Eu queria saber como que foi o acompanhamento do Tribunal de Justiça Esportiva nessa operação. Olha, nosso trabalho, novamente, quando provocados, né? Quando nós recebemos as informações e a coisa tomou corpo, o Ministério Público tomou pé da situação, automaticamente nós nos colocamos à disposição do Grupo Especial de Trabalho para colaborar com as provas. Por quê? A CBF tem uma empresa chamada Esporte Radar que era contratada responsável por analisar essa circunstância e acompanhar as casas de aposta. Então, em determinado momento, nós recebemos alguns relatórios e aí compartilhamos imediatamente com as autoridades, com o Ministério Público, para que ele tomasse as providências, né? E aí nós fizemos um trabalho de cooperação, foi esse o trabalho do tribunal. E os jogos que foram detectados foram os jogos do Campeonato Nacional. Então, quem julgou, embora atletas que estavam jogando em Goiás ou que tinham jogado em Goiás, e teve um jogo só que foi Goiânia e Goiás, que surgiu a conversa, está ainda em investigação. Acontece que os demais jogos que foram detectados foram jogos do Campeonato Nacional, então o STJD proferiu a decisão. A decisão foi reconhecida pela FIFA, inclusive de banimento do atleta. Tá? O que acontece? O tribunal, todas as informações que chegam a nós, tá? Nós imediatamente reportamos à autoridade que é competente para fazer a investigação, tá? E depois, quando é caso de levar para o Profut, nós encaminhamos ao Profut. Quando é caso de levar para esse especial do Ministério Público, né? Eles assumem essa questão da investigação, da manipulação de resultados. Isso é uma coisa muito preocupante. Nós temos um exemplo, claro, eu sei que o tempo é curto, mas só para contar. Claro. O exemplo foi o seguinte, olha só a aposta, olha qual o perigo da aposta. Teria um escanteio até tal minuto. Teria uma lateral até 2 minutos do segundo tempo. Aí o sujeito recebe a bola, na hora que sai o segundo tempo, eles tinham uma posse de bola, recebe a bola, olha para um lado, olha para o outro e chuta para a lateral. E olha para um grupo e para o banco e ri. O Esporte Radar, pelo aquele movimento dele, por aquele ato, e de um outro que fez um escanteio lá, daquele que foi correndo para trás, que chutou para o escanteio. No determinado minuto que seria, ou dentro, próximo àquele minuto, entendeu? Aí o que a empresa fez? Foi lá, monitorou aquele ato que é atípico do futebol. Completamente. Né? Ou o cara deixa, faz a mãozinha de jacaré, a bola passa, o cara tá com a mão lá, ele tira a mão, a bola passa, o goleiro, ou o cara vai pôr o pé, tira o pé e o outro chuta.
Você entendeu? São lances assim que ficam sendo monitorados. E aí, quando eles detectam aquele, corre nas casas de aposta para ver o nível de aposta, se há uma oscilação. Tá lá em E cima. todos tiveram um pico de aposta minutos antes ou no tempo que poderia ter feito a aposta referente àquele ato que foi praticado. Então, quer dizer, ali chama a atenção. Quem faz a investigação? O Ministério Público, que tem competência, polícia, etc. Então, nós encaminhamos, recebemos aquelas informações do Sport Radar, vindos por ofício da CBF, recebemos, abrimos o processo também desportivo, por quê? Porque nós não podemos julgá-lo somente com as provas do processo trabalhado no âmbito do Ministério Público e da Polícia. Nós temos também que trabalhar dentro do âmbito desportivo para causar o seu banimento no futuro ou aplicar-lhe a pena justa e necessária pelaquela prática delituosa dentro do âmbito esportivo. Nós não podemos sair dentro do nosso âmbito desportivo, mas colaboramos e levamos as provas para as entidades, autoridades competentes, para que elas possam, ali sim, também mover as ações e os clubes ou aqueles prejudicados, que eu acho que o clube é o grande prejudicado da história. E algumas casas de apostas também são prejudicadas, porque essa máfia ela se instala fora da casa de aposta. É o mal que todo mundo acha, porque são as casas de aposta. Não, peraí, tem que se fazer um divisor de águas. A casa de aposta, ela paga pela aposta. Ué, como que ela está envolvida na fraude que ela tem que pagar? Eu não vejo muito sentido nisso. Eu vejo que ela é mais uma vítima. Por quê? Estabelece lá que haverá um lateral até 2 minutos do segundo tempo, pelo lado direito. É ruim para ela, né? Ela vai pagar R$1 milhão por um lance desse? Né? Quem ganhou? Quem fez a aposta fora. E quem mais? Os atletas que estavam ali envolvidos, porque ele tem que ter, né, caso há corrupção, tem que ter o sujeito ativo. E esses resultados também que dependem única e exclusivamente de um jogador e que são práticas fáceis, um lateral. Um cartão amarelo. Uma falta. Vermelho até tal hora. Uma penalidade. Exato, então, depende só. Eu sei. É. Depende única e exclusivamente da intenção daquele atleta. Exato. Então, isso, o que acontece? É uma coisa extremamente nefasta. Tem afastado, inclusive, das praças de esporte, as pessoas e tem causado essa confusão com essas empresas de jogos esportivos, de apostas esportivas. Por quê? Porque a impressão que eles fazem parte dessa quadrilha. E não. Até agora, as informações que temos, pode ser que amanhã seja detectada alguma empresa que tenha sido utilizada para fazer isso. As informações que temos é que esses marginais ficam fora das empresas, copita os jogadores, fazem o que acontece e depois se divide o lucro entre eles. Entendeu? O jogador acaba recebendo parte mínima da história, mas sendo sem ele o agente principal do ato, não acontece. E veja a gravidade, né? Teve atleta jovem, banido do futebol, ou seja, não se envolve mais com a prática esportiva em alto nível, né? Profissionalmente, por conta da falta de lisura, né? R$15 mil. R$15 mil. Olha o futuro. É uma pena. O futuro, né? Vendeu barato, olha o caráter tão barato. Vendeu barato. Vendeu barato o caráter dele, né? Eu queria agradecer muito a presença do Dr. Júlio César do Vale Machado. Espero que o senhor não demore tanto para retornar, como demorou para aceitar o nosso convite, mas eu sei que tem uma agenda extensa, mas que volte em breve ao Contestando para a gente falar mais, porque é um assunto interessante, daria muito tempo de programa aqui. E é muito bom estar na sua presença nesse momento aqui, porque a gente completa mais um ciclo aí. Foi meu professor e hoje está aqui como meu entrevistado, então fico muito feliz, doutor. Olha, eu digo e lembro dos filósofos, feliz do mestre que os discípulos o suplantam. E aqui eu me sinto suplantado e com muito orgulho, entendeu? O mestre é feito disso. O mestre, ele provoca o conhecimento. Ele jamais é detentor do conhecimento. Ele provoca, estimula que o seu pupilo venha buscar o conhecimento. E Daniel é fácil de provocar para que ele vá buscar o conhecimento. Um jovem brilhante, carreira brilhante, um homem super dedicado, inteligente, sério, com princípios muito importantes. E eu te digo, vir aqui para mim é uma honra, tá? Vê-lo aqui sentado e acompanha a sua trajetória profissional é outra honra para nós como mestres. Os senhores são professores também, sabem o quanto é bom ver um pupilo ou um aluno se destacar no futuro profissional, né? Isso faz com que sentimos que o nosso dever foi cumprido de estimularmos que aquele cidadão buscasse o conhecimento. Da mesma forma, se faz em todos os sentidos da vida, na política classista, na política partidária
e principalmente no âmbito social, dentro de nossas famílias. Então, vir aqui, Daniel, e poder receber esse prestígio, para mim é um prestígio, para a minha pessoa e para o tribunal, ser recebido aqui pelos senhores, pelo doutor Caio, doutor Geraldo, para falarmos de uma coisa que para nós é tão importante e que nos é tratado com extremo carinho, tratamos com extremo carinho. E vê-lo capitaneando isso, para mim, eu só digo o seguinte, eu realizei todo o meu intento como mestre. Vi meu discípulo suplantar o mestre, é o mais importante. Agradeço, é muita bondade, senhor. Eu agradeço muito as palavras. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, meu amigo Daniel. Boa noite, doutor Júlio César. Boa noite, doutor Geraldo. E boa noite a quem nos acompanhou. Doutor Geraldo, boa noite a você. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos e que Deus continue abençoando todos nós. É isso, que Deus continue nos abençoando. Agradeço a você que esteve aqui em mais um programa Contestando na TV Brasil Central e também na TV Assembleia. Um bom fim de domingo. A gente se encontra domingo que vem, às 9 horas, com mais um convidado e com mais um programa Contestando. Um abraço para você, fiquem todos com Deus e até a próxima.